E aí, galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu vim falar com vocês sobre este livro. Eu queria trocar de roupa pra fazer de conta que eu não tô no mesmo dia gravando vários vídeos. Mas não tem como, né? Tô com preguiça. E tem pouco tempo, tem um monte de coisa pra fazer. E eu quero falar com vocês. Hoje sobre este livro, Refúgio Secreto, da Corey ten Boom, que é um livro fantástico. Eu tive indicações dele há um tempo atrás e tava assim, tava na lista da minha mente, né? Eu quero ler esse livro um dia. Porque ele fala sobre a época da Segunda Guerra, judeus, esconderijo, campo de concentração. Esse tema me interessa bastante. Não sei se você se interessa também, mas vale a pena pelo menos saber desse assunto, é muito importante, muito mesmo. Pelo menos saber que existiu, que muitas pessoas não sabem nem que existiu isso, né? Então é muito triste, a gente precisa estar consciente. E tem a versão com a capa couro, que era a que eu tava querendo, mas ela nunca voltava para estoque, eu ficava esperando. Então eles lançaram esse aqui, que é uma capa dura, que é mais atualizado. Tem uma linha do tempo, tem fotos, não tem mais informação, eu gosto mais assim também. Então foi muito bom. As folhas são amareladas, que eu gosto muito, é mais confortável para ler. E é um texto que você vai ler numa velocidade, que é uma história, né? Então é mais instigante. Diferente de um livro que é mais técnico, mais subdividido, os temas e tal. Ele vai trazendo, ele é dividido por capítulos, mas é uma história corrida, né? Uma coisa que eu reparei só depois, né? O Refúgio Secreto, ele faz uma referência ao esconderijo que elas davam. Ela e a família dela davam aos judeus. Elas não eram judeus, né? Acho que eram holandeses. Eles eram holandeses, relojoeiros, essa família, né? E eles, quando começou a guerra, eles tinham a vida deles e tal, eram cristãos. E eles começaram a ajudar essas pessoas que estavam fugindo, eles não entendiam por quê, eles estavam sendo perseguidos e levados para longe. Então eles começaram a ajudar, porque tipo assim, por que estão prendendo essas pessoas? Elas são boas, são os meus vizinhos, são conhecidos meus. Eles tinham um relacionamento bom com os judeus também na época, graças a Deus. Apesar de existir preconceito sempre, né? Na Europa sempre foi muito forte. Então eles começaram a ajudar essas pessoas, né? Dar refúgio a elas, algumas eles conseguiam ajudar, outras não. Era só a casa deles, então tinha um limite também. E a partir dessa ajuda que eles davam, eles foram descobertos, né, e acabaram sendo presos por isso. Mas aí ela começa falando da vida dela comum, né, era solteira, a irmã dela também, tinham tias, né, a família era bem grande. Fala como que era a vida dela, como que foi, assim, faz um apanhado, né, a vida tranquila, criada na mesma casa. Eles eram relojoeiros, ela também, né? A irmã também. Acho que tinha a irmã, ela tinha vários irmãos também. E esse tinha um estilo de vida tranquilo, né? E foi falando de como foi o início da Segunda Guerra, toda aquela confusão, não sabiam o que estava acontecendo exatamente. Depois as pessoas foram sumindo. E a invasão alemã, porque a Alemanha invadiu, né? A Holanda. Ficaram sob o domínio alemão um tempo, então isso deixou a situação muito mais séria, né, no sentido de perseguição, de prisão dos judeus, de delatores e tudo mais. Eu vou citar para vocês um trechinho que eu achei muito tocante e uma frase que eu acho que fica para a vida, assim. Ela fala, né, cada experiência que Deus nos dá é a preparação perfeita para o futuro que só Ele pode ver. Então todas as coisas que eles passaram, tudo que eles aprenderam ali, de forma muito simples, ajudou muito eles no futuro, né? Ajudou muito no sentido de ajudar essas pessoas, eles livraram muitas pessoas. Deus usou eles, né, para livrar muitas pessoas da morte dos campos de concentração, apesar de terem perdido familiares, apesar dela ter sido presa no campo de concentração, de ter visto a irmã morrer, de ter perdido o pai também, que estava muito idoso, ele acabou morrendo antes de ir para o campo até. Então, assim, perdeu o sobrinho também. O irmão dela ajudava muito também, ele era pastor. Então, assim, ela teve muitas perdas. Tinha tudo para poder falar, não, mas eu não... Quem que eu vou ajudar? Eu mesma fui prejudicada, eu perdi pessoas. Mas ela continuou e foi até o final da vida dela ajudando pessoas, né? Depois que ela voltou do campo de concentração, ela abriu Deus deu esse, né? Usou ela para poder abrir um lugar de abrigo para pessoas que tinham sofrido com
os campos de concentração, com a questão da perseguição, da opressão do regime nazista, e também para pessoas que tinham sido cúmplices, pessoas ali mesmo conhecidas deles, que eram tratadas muito mal depois que a guerra acabou, que eram como se fossem traidores, e foram traidores. Mas ela estendeu esse amor a essas pessoas também. Eu achei isso muito lindo, assim. Só Deus poderia fazer isso, né? Porque é natural você ficar com raiva. Eles ajudaram essas pessoas, né? Escondendo. Tinha uma porta, tipo, um buraco na parede que eles escondiam. As pessoas entravam por ali e ficavam. Então tinha um fluxo de pessoas também, não ficavam as mesmas pessoas. Então, tipo assim, eu vou ficar aqui até a polícia parar de procurar na minha casa. Depois eu vou lá, pego alguma coisa e fujo. Então eles ficavam nesses esquemas de semi-espionagem, né, também, porque, tipo, tinha os informantes, os delatores. Então, assim, fica até emocionante nesse sentido, né. Aí só que aí também tem as partes tristes, né. E a parte dela ir pro campo de concentração foi bem difícil, muito sofrimento, aqueles vagões de trem. Então ela relata tudo que ela passou, assim, muito triste e vindo de uma forma muito mais pessoal, né. Não sou eu falando de alguém que passou, era ela mesma falando das coisas que ela passou e sofreu. Então ela foi com a irmã, conseguiu ficar próxima dela lá e elas evangelizavam lá no campo de concentração. Elas falavam de Jesus, faziam cultos, cantavam, muitas se converteram, né? E era um ambiente muito ruim quando elas chegaram. Só que a partir do amor estendido a essas mulheres, que tinham sofrido muito também, tinham justificativa para agir de forma ruim, mas o amor do Senhor os encontrou ali dentro. E o Senhor os usou para alcançar essas mulheres. Isso foi muito lindo. Em cima de dúvidas, em cima de insegurança, em cima de orgulho, de egoísmo. Então ela deixa muito claro, assim, todas as características ruins também do coração dela, né, da irmã. Da irmã era muito maravilhosa também, uma bênção. E elas fizeram uma parceria muito legal ali na prisão. A irmã dela estava muito doente, não resistiu e morreu lá. E ela foi liberta, né? Quando ela achou que fosse morrer, né, ela fez trabalho forçado também. E quando ela achou que fosse morrer, de repente ela foi liberta, né? Chamaram, né? Ela pensou que fosse até morrer naquele momento. E, na verdade, ela teve liberdade. E aí conseguiu voltar para casa com muita dificuldade, né? Porque estava em outro... Acho que ela estava no campo de extermínio de Ravensbrück. Que eu não sei se na Holanda, se é outro país. Na Polônia, não lembro. Então ela conseguiu voltar para casa com dificuldade. E reativar-se de certa forma, né? Logo depois a guerra acabou. E ela começou esses projetos que o Senhor foi colocando no coração dela, palestrando em vários lugares no mundo, em vários países, porque a história ficou muito conhecida e ela tinha passado, por isso tinha sobrevivido. Então muitas pessoas a convidavam para palestrar e falar sobre o assunto. Então ela foi ficando conhecida, escrevendo mais, tem muitos livros dela escritos. E ela só parou, assim, poucos anos antes de morrer. Ela morreu com 91 anos e ela palestrou, falou de tudo que ela tinha vivido até os 88 anos. Então, tipo assim, e ela era, tipo, tinha meia idade, assim, quando ela foi presa e passou por tudo isso. Então o Senhor foi renovando, foi transformando a vida dela, o coração dela, foi ajudando a perdoar. Porque depois da guerra ela também encontrou um soldado que estava ali cúmplice das coisas que ela passou, do campo de concentração que ela esteve. E ela não conseguiu olhar para aquele homem com amor, porque ele tinha, né, auxiliado no processo dela e da irmã. Então ela teve um momento ali de muita dificuldade. Tipo, ele foi apertar a mão dela e tinha visto a palestra dela e tinha aceitado Jesus e tal, era cristão. E falando, tipo, o Senhor perdoou a gente, glória a Deus, tarará. E ela, tipo, como assim? Tipo, bloqueou, né? E nesse processo o Senhor trabalha no coração dela e ajuda ela a perdoar, porque era necessário. Senão ela ia ficar presa àquele sentimento e com certeza não viveria tudo que Deus tinha pra ela. Então é muito lindo, assim, ela colocar até as fraquezas e as misérias dela no livro. E depois que ela foi solta, né? Foi embora. E muitos anos depois ela voltou naquele lugar para poder falar, né, falar sobre o que tinha acontecido e tal. E ela descobriu que, na verdade, muitos anos depois, que a soltura dela foi uma coisa acidental, digamos assim. Não era para ela ter sido solta. Uma semana depois, todas as mulheres da idade dela que estavam presas, que eram amigas dela lá, foram exterminadas. Então, assim, o Senhor a libertou porque tinha um propósito na vida dela ali e deu essa chance
né, dela viver esse chamado, e isso é muito lindo, assim, de ver, né, testemunhar também. É uma história muito linda, assim, de superação, de dor, né, de luta, de persistência, de fraqueza, e principalmente de buscar no Senhor o que a gente precisa, sabe? No momento, às vezes, de maior dificuldade, de maior dor, a gente olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu não consigo. Se o Senhor não fizer algo no meu coração, eu não vou suportar. Então, ela tem vários momentos que isso acontece, e várias situações miraculosas que ela enfrenta. Senhor, tipo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou levar essa Bíblia? Como que eles vão entrar aqui, vão vistoriar tudo e não vão achar, né, os versículos, os capítulos de versículos da Bíblia? E o Senhor cegava as pessoas, elas não conseguiam enxergar, não entravam para olhar nas coisas delas. E assim, muitas intervenções maravilhosas, muitas. E é uma história muito bonita que eu indico muito para vocês, se vocês gostam dessa temática. Se não gostam também, não conhecem, vale a pena experimentar. É um livro maravilhoso que você vai ler tranquilamente em alguns dias, sei lá, em 1 ou 2 semanas, porque é uma leitura corrida muito legal. Foi muito edificante para mim, muito marcante. Porque as cenas são muito vívidas. A fala dela é como se você estivesse lá vivenciando e experimentando aquilo. Você vai chorar, você vai rir e você vai ser muito impactado por essa história, por a história de vida dessa mulher que viveu para o Senhor, entregou todas as suas fraquezas, suas dificuldades, e o Senhor trabalhou de forma maravilhosa, né? Então é isso, gente. Eu queria falar com vocês. Fica a indicação de leitura aí, um livro fantástico, com certeza um dos melhores que eu já li. E tá nos top 10 aí, com certeza. Deus abençoe, gente. Até a próxima. E me fala aqui se você já leu esse livro, se você tem indicações de livros semelhantes. Me fala aqui que eu quero saber, porque eu gosto muito desse tema. Deus abençoe.